sendo realizado até a próxima quinta-feira na Facisa a Semana Acadêmica de Direito. Dentre os temas abordados no encontro está a influência da mídia no processo de criminalização. E para falar sobre o assunto está aqui no estúdio o palestrante e mestrando em Ciências Jurídicas, Domingos da Cruz. Boa noite, professor. Qual a influência da mídia no processo de criminalização? Boa noite, Isis. Boa noite aos telespectadores. Olha, devo dizer-lhe que a influência da mídia no processo de criminalização é um tema de elevada importância no mundo contemporâneo. E muitos estudos têm sido feitos nos Estados Unidos, inclusive no Brasil também, em Angola, na África do Sul, na Ásia. O Japão destaca-se também em estudos tal como esses, a Argentina no caso da América Latina. E esses estudos mostram-nos claramente, de facto, que é uma área de elevado interesse, e isso só acontece justamente pelo facto da mídia ser um instrumento que influencia claramente no processo, digamos, de criminalização. Mas devo dizer-lhe também que a maior parte dos estudos que têm sido feitos são de uma perspectiva meramente sociológica, ou seja, estão preocupados com a fenomenologia do crime relacionada com o meio de comunicação social. Ora, eu acho que essa perspectiva é de facto interessante, é imprescindível para a compreensão do fenômeno, tendo em conta a sua complexidade, mas ao mesmo tempo acho que é insuficiente. E tenho estado a adotar uma perspectiva diferente, que eu chamo de uma perspectiva radical, ou seja, estuda o problema da influência da mídia no processo de criminalização, não só tendo como pano de fundo os efeitos, a fenomenologia do facto, mas também a raiz, ou seja, aonde reside afinal a causa. Antes do jornalista influenciar, antes dos meios de comunicação social influenciarem, existe todo um processo, ok, que o leva a agir tal como age, capaz de influenciar, rotulando determinados grupos como propenso a crime e, portanto, faz com que se criem determinados estigmas sociais. Daí a importância da questão. Ok. A gente pode confirmar que a mídia ela rotula, ela forma estereótipos? Olha, devo dizer-lhe que não existe consenso a nível acadêmico de que ela cria estereótipos para determinados grupos. Significa que alguns estudiosos acham que de facto ela cria e outros acham que não. Eu sou daqueles que não tomo nenhuma nem outra posição. Eu compreendo que o problema é dialético, ou seja, é também intersubjetivo, porque desde o momento em que a mídia influencia, ela também é influenciada. Daí a dialogicidade, daí essa relação entre aqueles que prestam atenção, aqueles que acompanham a mídia, assim como a mídia também. Eu gostaria de dar um exemplo para que possa esclarecer a minha posição. Por que hoje a maior parte das televisões estão preocupadas em fazer pesquisa de sinal? Justamente porque estão preocupadas com o seu telespectador, ok? Eu acho que esse é um argumento mais do que suficiente que nos prova claramente, de facto, os meios mediáticos também são influenciados. Não é por acaso que estamos preocupados com a audiência. E muitas vezes a nossa audiência é fundada na vontade coletiva. Ou seja, o que o jornalista faz tem também a ver com a vontade da sociedade e, ao mesmo tempo, cria determinadas verdades. Daí que se diz hoje que a comunicação social não só radiografa a sociedade, não só a descreve, como também constrói verdades, não é? E de que forma ela influencia em gerar uma insegurança, em tanto divulgar essas criminalidades? Olha, de acordo com alguns estudos, e aqui destaca-se, por exemplo, um psicólogo, Alberto Bandura, segundo o qual, quando a mídia constantemente passa notícias sobre crime, e ele fez estudos particularmente na infância, as crianças constroem, e posteriormente adultos também, constroem aquilo que se chama síndrome do pânico, ou seja, síndrome do mundo mau. Se eu estou constantemente a verificar informações e eu tomo consciência de que o meio de comunicação social é um instrumento que radiografa o estado da sociedade,
e eu ficarei com a imagem segundo a qual a sociedade está tal como a televisão, ou a rádio ou o jornal está, digamos, a descrever. Daí que o mundo que eu vou construir, a minha cosmovisão será em função dos meios de comunicação social. Ora, se me estão a passar desde manhã até à tarde, inclusive à noite, que essa zona é perigosa, e eu acho que de facto os factos estão a retratar, correspondem com a realidade, de alguma maneira cria um ambiente, diríamos, de insegurança e que tem consequências terríveis. Uma delas é pensar que todo mundo é perigoso, né? Particularmente determinados grupos. E no caso do Brasil, nós já sabemos que de facto existem grupos que infelizmente são rotulados, mas nota-se claramente que há também, por um lado, determinadas pessoas que fazem esforços para que se possa ultrapassar esse quadro que de alguma maneira influencia em relações que não são salutáveis para a dignidade humana e para a promoção dos direitos humanos. Ok, professor, muito obrigada pelas informações e um bom evento para o senhor. Ok, obrigado.